Bom dia para quem está na Austrália, boa noite para quem está no Brasil. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje eu tenho um convidado especial, um convidado australiano que vai entrar ao vivo com a gente para falar sobre inglês australiano, como aprender inglês ainda no Brasil, como acelerar o seu aprendizado de inglês quando estiver na Austrália. Então hoje a live vai ser muito importante para você que quer aprender inglês. Já vi que o Hugo tá online, já vou chamar ele para entrar ao vivo com a gente. Sejam todos bem-vindos. Me conta de onde vocês estão me assistindo. Oi, Aline, bom dia, seja bem-vinda. Qual é a cidade, o país que vocês estão assistindo essa live? Será que o inglês australiano é realmente mais difícil que o inglês americano? Tem muita diferença? Vamos falar sobre isso na live de hoje com o Hugo Groom, que é professor de inglês australiano e apaixonado pela cultura brasileira. Oi, Dai, boa noite de São Paulo, seja bem-vinda, Aline em Sydney, Eric São Paulo, Roberto, Floripa, Jean, os australianos falam muito difícil. Dani, boa noite aqui do Brasil. Eric indo para a Austrália em maio. Suiane, Rio Grande do Sul. Maicon, Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Mar, Salvador. Gente, antes de eu convidar o Hugo para entrar aqui ao vivo, quero lembrar vocês que essa live não fica salva aqui no Instagram, mas ela vai ficar disponível para você assistir no YouTube dentro de 24 horas, tá? Deixa eu contar uma história para vocês logo que eu cheguei aqui na Austrália, tá? Eu cheguei com o inglês intermediário. Eu aprendi inglês americano no Brasil. Desde os 12 anos eu comecei a estudar inglês e eu sempre fui muito influenciada pela cultura americana. Eu via música, assistia filme, série. Então, muito típico de brasileiro, né? Que idealiza o americano. Até falei um pouquinho sobre isso nos stories ontem. E quando eu cheguei em Manly pra pedir um almoço, acho que era na segunda semana que a gente tava aqui na Austrália. Eu olhei o cardápio que tava na parede e no cardápio tava assim, calamari. Aí eu, calamari, prawns. Aí eu, o que é isso, gente? O que tem nesse menu? Não tô entendendo. Aí eu tive que usar o tradutor, porque existem algumas palavras que são diferentes no inglês australiano e no inglês americano. Então eu tive que usar da técnica do tradutor para usar. Ainda bem que hoje em dia a gente tem o tradutor ali e muito fácil, né, de utilizar. Mas vamos lá então, vamos chamar o Hugo pra gente iniciar essa live, essa entrevista que vai ser muito rica para você. Aceitei ali seu pedido para entrar. Eita, que tá. Calma aí que o Instagram tá pensando. Oi! Oi, Hugo, bom dia! Bom dia, Frei, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado por ter me chamado e sejam bem-vindos todos aqui, ó. Então é um prazer. E é isso aí, bom dia, boa noite para quem está no Brasil. Muito feliz por você estar aqui hoje, por separar esse tempinho para falar com a gente. É muito importante trazer a visão de um australiano, de um professor de inglês sobre o inglês e compartilhar algumas técnicas e estratégias para quem deseja iniciar os estudos e para quem também quer acelerar o aprendizado. Eu que agradeço por você ter me chamado, então espero que eu agregue hoje. Com certeza. Hugo, vamos começar falando sobre você. Onde você nasceu, onde você mora, o que você estudou para estar onde está hoje e com que você trabalha. Tá, então é uma longa história. Eu cresci aqui no centro de Sydney, eu sou nascido, criado aqui em Sydney, meus pais são australianos, não tenho nenhum parente brazuca, nada assim. E quando eu tinha 19 anos, eu conheci a galera do programa Ciências Sem Fronteiras, estudando na minha faculdade. Na época, eu estava estudando letras na Universidade de Sydney. Eu conheci o povo, me apaixonei pela cultura, um povo caloroso, sempre se divertindo. Aí eu conheci a galera fazendo o intercâmbio e nunca mais olhei para trás. Aí eu fui aprendendo e brasileiros vinham e iam embora.
Aí eu não parei, né? E eu me formei lá, aí depois de me formar, eu passei um ano quase no Brasil, viajando pelo Brasil, ensinando um pouco de inglês. E desde então eu sou professor de inglês, já trabalhei nas escolas aqui em Sydney, e mozão é brasileira, inclusive, de Campinas. Então eu falo português com ela em casa e trabalho em duas faculdades e online. Ensinando brasileiros a falar inglês tão bem quanto eu falo português. Ah, que legal, Hugo. Que legal essa história. Bom, você disse que quando você tinha 19 anos, você conheceu a galera de Ciências Sem Fronteiras. Isso foi há quanto tempo atrás? Não faz muito tempo, né? Faz uns. Eu 30 ano passado, sou tio da Suquita já, mas faz uns 11 anos já. Faz uns 11 anos. Aí eu conheci a galera fazendo, a maioria estudando engenharia. E é isso. Mas eu acho que, nossa, acabou esse programa faz o quê? Uns 6 anos? 7 É, anos? aham. Eu lembro que eu estava no Brasil ainda quando eu via o pessoal voltando do Ciências Sem Fronteiras e eu ficava assim, gente, eu também quero ir morar fora. Isso foi o que mais me despertou, porque eu via tantas pessoas indo para a Austrália, para o Canadá, para a Irlanda, para fazer o Ciências Sem Fronteiras e isso me despertou mais ainda o interesse de morar fora. Mas o que te despertou assim a vontade de aprender português? Porque você é fluente em português, certo? Sim. Eu espero que eu seja, né? É. Mas então é interessante você ter me perguntado isso, porque aqui na Austrália não sabemos nada do Brasil. Muita gente acha que vocês falam espanhol, você deve ter percebido. A gente não sabe nada. Inclusive aqui nas escolas você aprende francês, japonês. Hoje em dia é mais chinês, né? Devido à influência de comércio, essas coisas. Mas eu nunca tinha nem pensado em aprender português. Inclusive eu fiz intercâmbio na França, aprendi francês no colégio. Aí eu conheci a galera sempre sorridente, feliz, caloroso. Aí eu pensei, esse é um bom jeito. Esse é o jeito de viver. Entendeu? Feliz, acolhendo pessoas, sempre sorrindo. Uma cultura muito rica, música própria. Que eu lembro que eu fiz intercâmbio na França e foi interessante porque os franceses têm orgulho da cultura, mas você vai lá para uma festa, tá tocando música americana. Enquanto no Brasil, você pode passar uma noite inteira sem escutar sequer uma música gringa. Eu acho isso incrível, é uma cultura rica. Hum. Uhum. Sim, então isso te despertou o desejo de aprender português. Sim, também as piadas. Se você não fala, você não interage, você não trava. Aí alguém para tentar te explicar, você não consegue pular um muro em si, Uhum. entendeu? O que eu acho incrível é porque, além de você aprender português, você aprendeu muito sobre a cultura brasileira. Então, as músicas, as piadas, até algumas expressões você usa naturalmente quando você fala português. Eu me divirto, eu gosto bastante. Mas é isso, inclusive, eu ia falar sobre isso. Tipo, aprender uma língua é abrir as portas a uma cultura também. E se você só foca na língua, você não. Você aprende mais devagar, você tem que se emergir na cultura. É assim que a gente aprende, com humor, televisão, mídia, rede social. E isso é tão importante. O Brasil é o país disso, né? Todo mundo fazendo meme, essas coisas, toda foto dos fundos, eu amo. Ai, que legal. Tá, quantos idiomas você fala? Porque você falou ali que fez intercâmbio na França, você fala português, inglês, que mais? Eu falo francês, eu me viro, que eu trabalhava nas escolas, a galera falava comigo em espanhol, falando dos problemas. Aí eu meio que fiz um cursinho e tal, então me viro no espanhol. E hoje em dia, eu diria que eu falo japonês, ainda, por mais que eu seja meu básico, eu consigo me virar, trocar uma ideia, passado, futuro. E também estou aprendendo chinês agora, que eu dou aula para chinês na faculdade, então ajuda bastante. Ai, que incrível. Bom, então você tem muita experiência além do teu conhecimento acadêmico para ensinar inglês, o teu conhecimento pessoal e as estratégias que você utilizou para aprender Sim. essas outras línguas. Sim. Vamos então falar para a galera que tá, tanto quem está no Brasil quanto quem está em outro país e até aqui na Austrália.
quais as estratégias que você diria, 3 estratégias para quem quer iniciar os estudos em inglês? Comecei agora, não sei nada. Quais são essas estratégias que você diria para quem está iniciando? Para quem está iniciando, primeira coisa, comece com 5 minutos só por dia, tá? Porque é como se fosse um músculo. A galera acha que você vai lá, você fala inglês, você sai de uma aula falando inglês. Não é assim. A gente bem sabe que demora tempo. Então, primeira coisa, tem que mudar a mentalidade para que seja uma coisa a mais longo prazo. No sentido de todo dia vou fazer séries, repetições, ou seja, vou escutar podcast, só uns 5 minutinhos, umas músicas. Então, o que eu diria? Para começar, realmente você tem que começar com frases básicas, palavras-chave. Não é para você tentar entender uma cena em inglês já. Comece com sujeito, verbo, como fazer uma pergunta. Aí você vai assim, você vai escutando, inclusive com Netflix. Todo mundo, quem não gosta de uma Netflix, né? Assista em português primeiro, troca a legenda. Aí você já sabe o que eles vão falar. Aí depois você tira a legenda também. Coisa assim, só um minutinho, nada mais que isso para começar. E é isso, você tem que seguir páginas de humor, músicas. Eu acho que é bem importante que você aprenda de forma passiva, no sentido de ler uma legenda do Instagram, que são coisas curtas que você realmente quer aprender. Então, eu diria que seria mais ou menos isso. Uhum. Incorporar no dia a dia de forma natural para não ser não se tornar algo assim pesado, né? No seu dia a dia, agora eu vou ter que sentar e ler um livro. Do jeito que você está falando, é exatamente isso. Sua cara já diz tudo. Eu tenho que estudar. Não, você estuda de forma passiva, de forma divertida. Então, peraí, você tem um filho, né? Uhum. Sim, mas filho, né? Não filha, filho, né? Filho. Uhum. Ele tá lendo já? Tá lendo. E eu Agora, acho muito interessante a forma que eles ensinam a leitura aqui. por que eu pergunto isso? Porque muita gente me pergunta, Hugo, será que eu deveria ler livro infantil? Aí eu pergunto de volta, você lê livro infantil em português no seu tempo livre? Eu duvido que você não gosta, não vai te dar prazer. Então você tem que fazer coisas que te deem prazer. E para mim, eu gosto de ler fofoca, não, sinceramente. Ninguém é de ferro, gosto de ler fofoca no Instagram, gosto de ler as legendas. É assim que eu pego uma expressãozinha ou outra. É isso, não é nenhum segredo de sentar com um caderno. Não, são coisinhas de vez em quando, coisas que você realmente gosta de fazer. Uhum. Além dessa estratégia de incorporar do dia a dia, o que mais você recomendaria para essas pessoas? Tá, então é bom você assistir. Tá, então você tem que começar com palavra-chave, sujeito, os verbos básicos. Agora, quando você fala português, você tem que pensar dessa forma. Eu penso como se fosse uma esteira, uma ladeira, inclusive. Tipo, eu falo geralmente, parece que o tempo verbal que a gente mais usa é o passado. Então, como é que você pergunta? O que você fez? O que você comeu? Começa com como é que você monta uma pergunta? Você comeu, você bebeu. E, bem importante também, como é que eu penso em inglês? Como é que eu falo inglês? Eu vou fazer tal coisa. Então, pega isso, tá tudo no YouTube. Tá tudo lá disponível. Eu vou fazer tal coisa. Aí você pesquisa lá e depois você vai fazer tal coisa. E assim você vai. Se você tiver o passado, o presente, o futuro, você consegue se virar. Aí o listening não é para você tentar entender tudo. Uhum. Então, começar com tempo verbal, como se fosse isso, isso, isso. Passos. Porque Uhum. muita gente, quando você pensa assim, eu não sei se dá para ver minhas mãos. Dá para ver, gente? Quando você pensa assim, uma língua tapa na cara, você nunca vai aprender. Realmente, dificulta, você fica frustrado. Quando você pensa, ok, o que eu estou fazendo agora? I am ing, tá? O que eu vou fazer depois? Se você pensar assim, vai facilitar muito. Então, seu podcast, 5 minutinhos por dia, escutando uma aulinha só, não tanto escutando 2 vezes, repetindo em voz alta. Só que eu fazia? Eu escutava sofrência e eu praticava, eu treinava no banho, tomando banho. Tipo, então, que gringo a gente não tem esse som, né?
Então é isso, você fala, porque sua boca também é um músculo, então você tem que praticar. Uhum. Hum. Deixa eu contar a minha experiência, né? Quando eu ia para a escola de inglês, gente, eu tinha 12 anos, né? Muito tempo atrás, em que não tinha internet, não tinha todas as ferramentas que a gente tem hoje. E então a gente tinha que sentar realmente ali na sala de aula com um livro, e era ditado e leitura. Eu lembro de ter que decorar a tabelinha de verbos nos 3 tempos. E isso eu lembro, e isso me ajudou até hoje, me ajuda, porque eu lembro daquela cena e eu lembro daquele momento em que eu tive que memorizar todos os tempos dos verbos. Sim, Olha que. não, mas é exata, mas é interessante você tocar nesse assunto, que muita gente aqui deve estar pensando, não quero fazer gramática. Todo mundo usa gramática em qualquer momento. Agora estamos sem nem pensar, eu estou falando, presente, contínuo, entendeu? Mas o segredo em si é aprender de uma forma na qual você nem pensa que você está aprendendo, você nem enxerga como se fosse uma tabela assim, ó. Você faz um exercício ali, aí você, ele está fazendo tal coisa, fulano está fazendo isso. Aí você olha, você assiste um filme, o ator está aí assim você aprende de forma divertida, você não reclama. É E verdade. você gosta mais ainda. Então, é Aham. isso. Depende para quem estiver no Brasil, estiver aqui na Austrália, os métodos podem ser diferentes também. Uhum. E para quem quer acelerar o aprendizado. Então, tô na Austrália, porque o que a gente vê muito, tá, Hugo? A galera que está aqui na Austrália trabalhando em, às vezes, empregos que não tem essa comunicação com outras pessoas. Então, a pessoa fica ali sozinha no trabalho e tem dificuldade de acelerar o aprendizado, tem dificuldade de se comunicar quando precisa. Quais são as estratégias que essas pessoas podem utilizar para acelerar o aprendizado aqui dentro da Austrália? Então, boa pergunta. Você tem que ser um pouco cara de pau. No sentido de, se você tem hobbies, passatempos, você tem que correr atrás disso, desses hobbies. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? No sábado, eu sou australiano, mas eu não surfo. Eu sou Nutella, não sei surfar. Sou bom nadador, mas surfo nada. Só a ideia de fazer uma aula de surf, eu pensei, nossa, não é pra mim, tal, tal, tal. Mas eu engoli sapo e fui. E assim, fiz um amigo lá, conversei bastante, aprendi vocabulário novo, que eu não sou sofista. E assim, eu fiz isso em uma aula. Então, para quem tiver aqui já, Austrália não ama esporte. A gente é muito de ficar lá no sol. Tem tantos hobbies online para você participar. Agora, eu sei que dá um medo. Eu sei que, preguiça e tal, mas só tem que engolir sapo e fazer. Então, você vai aprender muito mais, você vai gostar muito mais do processo se você tiver amigos, se você tiver hobby. Aí, naturalmente, você tá aprendendo sem nem pensar. Então é isso. Você tem que. E para quem estiver solteiro também, se inscreva nos aplicativos, tá? Você não tem que sair com ninguém. É só falar um pouco, aprender, deixa rolar, enrolar alguém, mas você vai assim você vai aprendendo, mas depende, né? É isso. Hum. Quando eu cheguei na Austrália, eu tinha um inglês intermediário, mas eu era bem travada para falar, porque na minha cabeça eu tinha que falar certinho. Eu não podia cometer erros, porque imagina, eu comecei a aprender inglês no Brasil, cheguei com inglês intermediário, e aí eu fiquei muito travada. Eu criei esse bloqueio para começar a falar. E eu via o meu marido do meu lado, que não tinha nada de inglês, e falando do jeito dele, sem medo de errar, se comunicando. E eu falei, gente, eu não posso, eu tenho que começar a falar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu juntei todas essas estratégias que você falou. Comecei a assistir os programas ali, MasterChef, The Voice, My Kitchen Rules, e trazer isso para o meu trabalho. Então, eu fazia o exercício de assistir, aprender as palavras, entender o que estava acontecendo e no meu dia a dia, no meu trabalho, contar para as pessoas: você assistiu o episódio ontem? Aí a pessoa falava, não. E aí eu contava do jeito que eu achava que tinha que contar, Mas com é as isso. palavras. É interessante você falar isso, que para a galera assistindo aqui, o que eu percebo, o que eu mais percebo que acontece aqui na Austrália, a pessoa fica 1, 2 aninhos de clean aqui, de faxineiro, faxineira,
E nesse trabalho você cria um certo bloqueio. Você pensa, nossa, tal, se um nativo vier falar comigo, tal, vou responder de tal forma, tal, tal, tal. Pra galera que tá nem aí, fica bizarro. Imagina assim, você tentando aprender a dançar. Não, vou assistir vídeo sozinho em casa, tá? Se alguém der um passo para a direita, eu vou fazer. Não é assim. Você aprende no fluxo. Então, o que que eu recomendo que o povo faça? Tá? Realmente, faça parte de uma academia. Faça aula em grupo. Porque você tira esse bloqueio, você tira esse bloqueio quando você tá ali com amigos. Que você realmente, você tá aprendendo ali, você tá falando, mas está se divertindo. Você não está pensando, tá, se fulano falar isso, vou responder de tal forma. Não existe isso. É que nem em português, você não planeja o que você vai falar. Você se solta e às vezes você vai ouvir uma coisa nova. É isso. É de forma divertida mesmo. É vivendo. Uhum, é verdade. E você acha que tem muita diferença do inglês australiano para o inglês americano? Você sente essa diferença? E até os australianos acham que tem dificuldade de entender? É interessante. Eu, tá, eu acho que o povo exagera um pouquinho, porque não é que nem português de Portugal e Brasil, que usam gramática diferente. A gramática é igual, as expressões e o sotaque são diferentes. Mas com um pouco de algumas séries, alguns programas, músicas, dá para pegar os nossos vocabulários, as gírias que a gente usa. Então, eu não acho que seja tão diferente. Mas eu entendo para quem nunca nem ouviu que a Austrália é como se fosse, sei lá, Acre, Espírito Santo do mundo inglês. O povo conhece, mas não sabe muito, né? E então, você tem que se acostumar com isso, aí você vai perceber que é igual o Nordeste do Brasil Sul. Tipo, tem algumas diferenças, mas nada, ó, uau. Mas o bom da Austrália é que tem muita música. Hoje em dia tem mais séries e filmes na Netflix, principalmente de crocodilo, terror, comédia, essas coisas, ainda bem, né? E é isso, então não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu acho que o que faz para as pessoas é algumas palavras são diferentes, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei em Manly, na primeira semana, e eu queria pedir uma comida lá no restaurante, eu olhei o menu e tinha lá prawns e É, calamari. Eu falei, que isso, gente? Que comida é essa? não, mas eu concordo contigo nesse aspecto, que eu lembro que eu fui pro sul dos Estados Unidos uma vez, aí tinha umas palavras, falei, tipo de legumes diferentes, por exemplo, pimentão em inglês, Inglaterra, Austrália e os Estados Unidos, todos nós temos uma palavra diferente, mas você vai, tipo, não vai te impedir de você progredir na vida, eu acho, é questão, mas é interessante, é legal você falar sobre isso, quando você está aprendendo, até o intermediário, você nem percebe a diferença de sotaque. Por exemplo, quando eu falo para os meus alunos, você sabe qual sotaque ele tem? A pessoa nem percebe, mas depois de um certo nível, aí o sotaque fica importante. Porque até lá é tudo igual. Na verdade, é tudo sabe, não faz sentido, entendeu? Uma bagunça na cabeça, mas isso vai solidificando com o tempo. Uhum. Inclusive, eu acredito que a gente está mais preocupado com o nosso sotaque do que as outras pessoas. E a gente percebe mais sotaques por ser estrangeiro, e você até pode falar em relação outros idiomas, porque a gente consegue entender o que os outros estão falando, apesar do sotaque, e eu acredito que é um bloqueio nosso próprio, de eu tenho sotaque, não vão me entender, ou outra cultura tem sotaque, eu não estou conseguindo entender essa pessoa, mas eu acredito que no final quem é nativo de inglês consegue entender todos os sotaques. Sim, sim. Não, tem algumas vezes eu fico meio que, sei lá, alguém da Escócia, Irlanda. É engraçado que eu dou aula de português também para alguns gringos e eu tenho uns irlandeses. Às vezes eles têm umas palavras diferentes que eu fico, o que significa isso aí? Mas geralmente são gírias. A gramática no inglês geralmente é igual. E não é que nem tipo tu és, tu vais, essas coisas. Então eu diria, a Laís perguntou uma série que eu assisti esses tempos, eu não sei se tem o mesmo nome na Netflix no Brasil, se chama Wellmania, realmente captura a essência australiana, uma mulher que tenta ficar fitness,
ela se zoa, tira sarro de si mesma e se chama Wellmania. Inclusive foi gravada aqui em Bondi, né? Fica estranho falar com sotaque brasileiro, Bondi, né? E é isso. Eu já assisti. Wellmania, recomendo muito. E eu não sei quem gosta de suspense, se chama um pouco de violência, Wolf Creek, sobre um serial killer dos anos 90. Tem 2 filmes, inclusive vai ter um terceiro, muito famoso, o cara de chapéu australiano, bem australiano raiz, Wolf Creek, tem 1, 2. É É isso. baseado no real? Mas, sim, mais ou menos. Não, sim, mas tipo, baseado livremente, né, num cara dos anos 90. Legal. Continua, desculpa. Hugo, e podcast que você recomenda? Tem o meu amigo, o Aussie English, Australian English, Aussie English, o Pate, com Pate, ele também fala português, tem esposa brasileira. Ele é o cara mais conhecido da Austrália, e eu recomendo, e é bom que você não precisa de tanto inglês para esses caras, tem uns grupos de comédia no Insta para vocês seguirem, The Uninspired Unemployed. Eles tiram sarro do dia a dia. Mas que eu confesso que eu não sou tão de podcast. Nunca, mas é um ótimo jeito de aprender. Estou aprendendo, inclusive, a fazer mais isso agora com japonês. Caramba. Hugo, quanto tempo levou para você ficar fluente em português? Porque eu vejo que as pessoas têm muita essa pressa. Nossa, eu quero ficar fluente para conseguir isso. Quando eu ficar fluente, eu vou fazer aquilo. E quando você acha que existe um tempo de aprendizado? Eu acho que, sinceramente, depois de uns 6 meses, dá para se virar bem. Óbvio, eu não estou falando de você ser aquele cara que escreveu Capitães da Areia. Você não vai ser sei lá, o Caminhões da Vida, entendeu? Mas com 6 meses até 1 ano, dá para se virar. Aí muita gente fala, mas eu não tenho inglês acadêmico, inglês para negócios. Eu sempre falo, um sorrisão, a alegria brasileira vai te levar muito pela frente. Então, realmente, isso faz parte, linguagem corporal, atitude. Acho que Eu vi que perguntaram para você escrever quais são os eu podcasts. acho que é isso, Aussie English. Esse é o do Pete que você falou? Pitch. Sim, eu amo falar pitch. Mas o que eu ia falar? Mas eu demorei menos um ano. Eu lembro que eu ia para os churrascos, aí eu pedia para o povo falar português comigo. Eu nunca fala inglês comigo, eu não entendi. Por favor, repita, eu não entendi. Aí eu lembro que um dia, depois de um ano, eu acordei lá com o povo. Não, na verdade, não acordei, não. Eu estava no carro com o povo e eu estava entendendo tudo. E agora saquei. É assim, mas o povo tem que entender que não é da noite pro dia. Você não vai para uma aula, agora eu entendo tudo. É um músculo, é que nem ir para academia. Quando você percebe, você já está entendendo, né? É algo a longo prazo, realmente. É um músculo, eu sempre pergunto, para quem vai para academia aqui, ó, você não vai para uma aula e sai que nem Graziele Barbosa em um dia. Não, né? Demora anos, meses, dependendo da frequência. Então, eu, por exemplo, eu faço, hoje em dia, tô focando no japonês, eu faço 5 minutos apenas por dia. Mas quando faço a aula, quando eu encontro amigos japas, assim, eu aprendo assim, ó, que é muito mais exposição, eu tô realmente treinando. É isso. Renan colocou meu chefe é britânico e percebi que o inglês australiano é muito mais simples de entender que o britânico. Eles não pronunciam algumas letras da palavra como T. Por exemplo, quer falar aí as diferenças? É que depende, que na Inglaterra tem vários sotaques, que nem no Brasil. Então acho que do sul é water, enquanto muita gente nem fala o T, eles water, que é Nossa, meu. Mas eu falo water, né? Eu sei que esse é um negócio engraçado que o povo fala. Que eu sei que muito brasileiro chega no bar, water, aí o cara. É assim, ó, entendeu? já fui dessas. Quem
Se tiver perguntas para o Hugo, pode escrever aí no chat que a gente vai responder agora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Eu acho que o Eric, eu sei lá quem me perguntou, hoje em dia, metade do dia eu trabalho na Universidade de New South Wales, aqui em Sydney. Eu dou aula de inglês acadêmico, a maioria para o povo chinês tentando entrar nos mestrados, né? Depois de fazer o IELTS, a prova do IELTS. E o resto do dia eu foco no meu curso, dou aula para brasileiro, danço um pouquinho, é isso. Que legal. Quando você foi para o Brasil, quais foram as cidades que você passou? A metade do Brasil, bastante. Conhece Eu passei pelo Rio, São Paulo, Curitiba, Goiânia, BH, Manaus, Belém, Recife, várias cidades. Mas pra galera que não me conhece, eu sou do sertanejo, sou da sofrência. Eu passei bastante tempo em Minas Gerais, em São Paulo ia bastante nos eventos sertanejos. Precisa ser do Sul, né? Ser de... Eu sou de Curitiba. Uma Mas eu morei. mina, né? Leite quente. Gostei É, também. não, Bom eu acho demais. incrível o quanto você conhece a cultura, porque eu vejo que muitas vezes a dificuldade dos brasileiros em se adaptar aqui na Austrália é por essa questão de não entrar a fundo na cultura, né? Que fica muito preocupado com o inglês, com resolver o visto, mas a adaptação vem muito dessa parte de estar inserido dentro da comunidade, fazer parte da comunidade, participar realmente, porque é isso que vai ajudar a alavancar o inglês e ajudar na adaptação em outro país. E também é uma questão de ser curioso. O brasileiro naturalmente fala muito, fala alto, gosta de falar da vida, gosta de. Então, não sei por que não fazer isso em inglês. Você não precisa de muito vocabulário. Por exemplo, esses dias eu estava andando num parque, eu vi um cara, um cheiroso, senti. Eu parei o cara, eu falei, desculpa, eu preciso saber que perfume é esse? Aí eu pensei, se eu fosse brasileiro, o tanto de vocabulário que eu teria aprendido naquela hora, só perguntando da vida. E o cara ficou felizão, entendeu? Elogiei, né? Falei que o cara estava arrumado, cheiroso. Mas é isso, você tem que saber da vida alheia, você tem que perguntar da vida das pessoas. E é uma estratégia que o povo pensa como se fosse um diálogo do YouTube. Como foi seu dia? Muito bom. Não é isso, você chega na pessoa e tudo bem, como é que você tá? Gostei da sua camisa, tal, tá quente hoje, assim você puxa papo. Por mais que você não entenda tudo, você pega um pouquinho. Aí se você sair daquele encontro, daqueles 5 minutinhos tendo aprendido uma palavra nova, é uma conquista. Eu penso assim, são as pequenas conquistas. Agatha, eu fui para o Espírito Santo, sim. Passei uma semana lá, bom demais. Sim. Guarapari, muito bom. Sabe o que eu fazia também? Eu ia nos shoppings e nesses shoppingzinhos pequenos e até em Westfield, quando tinha aqueles guichês onde as pessoas faziam demonstração ou estavam pedindo doação. E eu parava e ficava conversando com as pessoas para treinar o meu inglês. Então, para Exatamente. desbloquear, porque eu nunca mais ia ver a pessoa na minha vida e a pessoa tava ali com tempo. Principalmente quem tá ali pedindo doação, eles querem que alguém fique ali conversando. Eu parava nesses quiosques e ficava conversando para realmente desbloquear o meu inglês e iniciar uma conversa, né? Desenvolver uma conversa em inglês. Não, eu concordo, são aquelas pequenas interações que fazem toda a diferença. E, não, realmente, é assim. É, e o australiano, ele é muito aberto à conversa, apesar de algumas Uhum. pessoas acharem que, né, tá, o que tá pensando de mim. Mas quando você vai numa loja, no supermercado, sempre perguntam como foi seu dia, o que você fez hoje. Eu acho isso muito Exatamente. incrível. Não, exatamente. Eu vi que a Laís perguntou. Somos muito educados, não somos tão receptivos quanto o brasileiro, geralmente, no sentido de vem aqui em casa, não te conheço, vamos tomar uma. Mas somos extremamente educados. Tudo é sorry, thank you, please. E gostamos de trocar uma ideia, então sempre tem como fazer. E Débora conheceu o Rio Grande do Sul, inclusive. Tomo chimas também. Então, sim, não, eu sou
Bem brasileiro, né? Eu vou inverter, Hum. eu vou inverter a pergunta, então. Qual é o estado ou cidade que você queria conhecer do Brasil que você não conheceu ainda? Eu não cheguei, então, eu não cheguei a conhecer Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, esses lugares que eu sei que o povo pouco visita, mas tem tanta coisa lá para conhecer. Então, a gente tem que sair da costa, do litoral um pouco, que o Brasil é muito rico em cultura, belezas naturais, história, e é isso. Uhum. Hum. O que a Lee Merrick colocou. Estive em Melbourne em 2003 e achei os australianos muito educados, simpáticos e receptivos. Ah, obrigado, thank you. Ah, eu espero que a gente seja, né? Eu acho. Hugo, pra gente mas já a Agatha colocou, você já é meio brasileiro. É, eu tenho malemolência, né? Eu tenho o jeitinho já, né? O povo acha que eu É, sou do sul, inclusive. é porque é isso, gente, que o Hugo falou. Você é ter uma imersão na cultura e trazer isso para sua vida também. Fazer parte da sua vida, que naturalmente você vai acelerar o teu aprendizado, você vai aprender sobre a cultura e você vai ter mais assunto, né? Mais diálogo, mais informação para trocar. Porque o Hugo, ele sabe sobre as cidades, ele conhece a música, a cultura, então ele consegue desenvolver uma conversa em português sobre algo brasileiro também. Né? Porque você não vai falar com um australiano sobre alguma coisa que aconteceu no Brasil. Não, não vai entender. Ao se emergir na cultura, você naturalmente cria uma conexão com alguém. Então, por exemplo, imagina se eu chegasse em vocês, olá, como, como vocês têm estado? Não, você vai ficar meio que, nossa, que gringão travado. Mas se eu chegar, e aí, beleza? Você já, opa, entendeu? E assim com o inglês também, você tem que, tipo, sair um pouco além, fazer com que você tenha a ver com a pessoa um pouco, a cultura. E o brasileiro já nasceu formado em marketing, formado nessas coisas. E Uhum. então é isso, você tem que realmente tipo, viver. Eu falo, e o que eu ensino, inclusive, tem masterclass na segunda noite no Brasil. O que eu ensino mesmo, o link está no bio, hashtag, né? Garoto Propaganda, você tem que viver a língua. Eu sempre vivi o português. Inclusive, eu nunca estudei português. Eu nunca sequer peguei uma caneta. Eu nunca fiz nada. Eu só estudei. Aí eu fui falando até acertar. Uhum. Nossa, agora eu fiquei chocada. Mas se eu tivesse eu acho que se eu tivesse um pouco de estudo, teria aprendido mais rápido. Que tem muito tempo verbal, tem muitas conjugações que dão trabalho, né? Mas é Hum. que você intercâmbio um ano no Brasil. Mas foi engraçado porque eu cheguei já fluente, mas como tinha aprendido português nas festas, nos churrascos, eu nunca havia aprendido o português de casa. Então não sabia nem falar maçã. Eu não sabia falar sobre lavar-roupa, essas coisas. Eu lembro que eu não tinha esse vocabulário, foi engraçado. Mas eu já sabia falar de tudo, qualquer coisa, menos algumas coisas básicas. Uhum. Hum. Hugo, para a gente finalizar, então, já se aproximando aqui do final da nossa live, é, vamos resumir quais são os conselhos do Hugo para quem quer aprender inglês independente, gente. Se é inglês americano, britânico, Hum. australiano, quer aprender inglês. Quais são os conselhos do Hugo? Além da Masterclass, já faz o jabá aí. Ah, obrigado. Ah, gostei, hein? Peraí, é para eu falar? Uhum. Ah, tá. Vive a língua. Se é curioso, aberto à vida. Aprender é como se fosse como se fossem séries na academia. Alguns minutinhos por dia, tá? Você tem que criar conexão com a cultura, seguir páginas. Assim se aprende de forma passiva. Você assiste vídeos curtinhos, reels, séries. Você tira legenda, você escuta podcast, formas passivas e você realmente tenta conhecer nativos. E assim você não vai sentir uma pressão, não vai ser um fardo, uma tarefa aprender inglês. Você vai naturalmente aprender e sair para casa pensando, nossa, aprendi muito hoje. Tá? E sem nem pensar, você vai melhorar seu sotaque.
É isso, pratique no banheiro, treine em casa só falando a mesma palavra várias vezes. Que E é isso? isso. Hum. Olha o... Não, você fez um. Como é que você fez o parabéns, o negócio fogo de artifício ali? Para! Eu achei massa, ficou legal, né? Bem na hora certa. Eu não fiz nada, fiquei parada aqui. Não, Apareceu uma... gostei, gostei. E a Masterclass acontece na segunda? Na segunda, às 8h08 da noite, horário de Brasília. O link está na bio. E vou ensinar 5 passos, 5 coisas para você falar inglês tão bem quanto eu falo português. É isso. Mas como eu falei, nunca deve ser uma coisa, uma tarefa. Deve ser um processo divertido. Desculpa, Pri, te interromper. Pode falar. Não, esse teu slogan é maravilhoso, de aprenda inglês. Como é que é mesmo? Então, Repete pra galera. aprenda a falar inglês tão bem quanto eu falo português. Nossa, muito bom. Muito bom, Hugo. Obrigada por separar esse tempinho aqui pra gente, para contar sobre a sua história, dar estratégias e passos para quem quer aprender inglês, independente se está na Austrália ou no Brasil. Obrigada por estar aqui hoje. Pri, posso só finalizar com uma coisa aqui, ó? Só Pode. para a galera assistindo aqui, eu não tô. Eu sei que muito brasileiro já chega com a mentalidade de tô falando com a nativo, quais erros cometi, tal, só cometi erro, meu inglês não é tão bom. Eu chego na live pensando, ó, vou errar um pouquinho. Em alguns momentos, vou ser meio travado, igual gringo Nutella. Tipo, vou ter alguns momentos que eu vou perder as palavras na minha mente. Mas eu penso realmente, ó, o que tá agregando para mim, o que eu tô aprendendo aqui. Eu falo bem, eu tô só somando aqui, tô só melhorando. E eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que ter, entendeu? Uhum, uhum. Nossa, muito bom. Tem que dar a cara a tapa mesmo, É, exatamente. Ninguém é de ferro. É isso. né? Não pode ter medo do que o outro vai pensar, do que as pessoas de julgamento, porque no final o que importa é a comunicação. Eu sempre. Tá, desculpa, Preto, tô enrolando aqui, mas só um exemplo aqui, ó. Quando você faz isso, principalmente em termos de língua, eu conheço tantos alunos que, eu não tenho inglês e tal, tá, não vou conseguir aquele emprego. A pessoa para, não faz nada, fica na mesmice. Aí outra pessoa consegue falando bem menos só porque Uhum. tentou. Isso é Ex- inglês, tem que arriscar. Nossa, eu vi muito disso, principalmente porque meu marido não tinha nada de inglês, ele ficava muito nessa. Assim, olha, fulano conseguiu aquele emprego ou conseguiu fazer aquilo e não consegue nem se comunicar. E eu fico assim, mas vai, não fica se comparando com as outras pessoas, Exatamente. né? Porque É às vezes a gente isso. fica esperando. Quando eu tiver inglês fluente, eu vou pedir um aumento. Quando eu tiver inglês fluente, eu sou merecedor daquele emprego. E na verdade não é isso, né? Não, É aquilo que você falou no início, mudar a mentalidade. exatamente. Porque às vezes a dificuldade nas coisas, dificuldade de conseguir emprego, dificuldade de aprender inglês está muito na E a mentalidade. vida passa, você ainda não conseguiu o emprego dos sonhos pela falta do inglês na sua cabeça, enquanto o fulano tá lá já porque se arriscou, tá nem aí com os erros, tá aprendendo ao longo do tempo. E é isso, a gente aprende vivendo. Uhum. Bom, vamos finalizar então. Gente, vocês dois são demais. Obrigado, Luísa. Obrigada, Obrigado, Agatha. Valeu, Stephanie. Aline. Luísa, muito boa a dica de ser espontâneo e não pensar no erro. É isso mesmo. E assim a gente finaliza a nossa live de hoje. Obrigada a todos que estiveram online, ao vivo com a gente. Boa noite para quem está no Brasil. Tem uma quinta-feira, quem está na Austrália. Obrigada, Hugo. Obrigado, Pri, por ter me chamado, viu? Obrigado vocês por terem assistido, tá? Foi demais. Essa live ela não fica salva aqui no Instagram, mas eu faço o upload dela lá no YouTube, fica disponível para vocês assistirem. Eu acredito que fica mais fácil, mais dinâmico. Às vezes a gente fica ali com o Instagram aberto e não consegue acompanhar, né, o vídeo. Então no Instagram ele fácil, vocês podem assistir na TV também. Então é muito mais prático, tá bom? Também.
Obrigada a todos que estiveram ao vivo. Obrigada, Hugo. Obrigado você, Tchau, tchau. Pri. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.